Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Então, agora nós vamos ver a questão de número 4. A questão de número 4, aqui está o link, tá, do arquivo original que tem os dados. Vocês podem baixar, analisar, refazer os cálculos, usar o programa que vocês têm disponível. Vocês podem dar uma pausa no meu vídeo, tentar fazer sozinhos, tá bom? Essa é a ideia. Mas não deixem de curtir o canal, se inscrever, divulgar. É um material totalmente livre, feito de maneira voluntária para pessoas da área de química, engenharia, física, matemática, estatística, tá bom? Então, alimentos, farmacêutica. Então, por favor, curtam o canal e divulguem. Bem, então, a questão 4, ela diz o seguinte, ó, ela trata da pré-concentração de vanádio em amostras de água do mar. O vanádio, ele pode ser usado como um elemento químico para poder identificar se há algum tipo de impacto ambiental decorrente da exploração de petróleo. Então, se a concentração de vanádio em uma determinada região da água do mar, né, do oceano, é, estiver em um nível acima do normal, há indícios de uma possível impacto ambiental decorrente da exploração de óleo, né, exploração de petróleo. Bem, e a água do mar, por sua vez, não é uma matriz muito trivial, né? É uma matriz bastante complexa, né? Rica aí obviamente, em cloreto de sódio, cloreto de potássio, lítio, cálcio, magnésio, né? Então tem uma gama muito grande de elementos químicos, né? Que mudam a matriz, né? Da água no mar, a densidade da água no mar é diferente da água convencional, né? Da água potável, por exemplo. Então, tudo isso pode trazer diversas dificuldades para você determinar. Imagina só, a concentração de vanagem na água do mar é muito pequena. A concentração de sais está em nível de porcentagem. Imagina você ter lá uma gama muito grande de elementos químicos na ordem de porcentagem, você está querendo ver ali o vanádio na ordem de miligramas por litro ou microgramas por litro, né? Então, é muito pequena a concentração de vanádio. Bem, então, vamos lá. Então, qual foi o objetivo? Identificar as melhores condições de extração do vanádio. Variáveis foram estudadas. Os autores aqui estudaram 4 variáveis. Massa de PAN. O PAN é o 1,2-piridilazo 2-naftol. É um agente complexante, né? Então, a ideia de usar o PAN é que ele tem uma afinidade pelo vanádio, ele vai complexar o vanádio, e com isso vai ser possível, então, a gente determinar, né, tirar o vanádio daquela matriz complexa e colocar numa matriz um pouquinho menos complexa, né, lá juntamente com o complexo do PAN. Então, os autores testaram aqui 2 níveis do PAN, 1,25 miligramas, é o nível menos um, e 12,5 miligramas, é o nível mais um. O pH, 3,75, 5,75, a massa de carvão ativado, 50 miligramas, 200 miligramas, tempo de agitação, 10 minutos, 50 minutos. Vejam que as 4 variáveis são variáveis quantitativas, né? E o que os autores queriam era uma alta porcentagem de extração do vanádio. Então, qual foi a ideia? A ideia foi, eles coletaram aí amostras de água do mar, juntaram 800 mililitros, colocaram a quantidade conhecida de vanádio, né? Ajustaram o pH em 3,75 ou 5,75, adicionaram o PAN em 1,25 miligramas de PAN ou 12,5 miligramas de PAN, agitaram por 10 ou 50 minutos, né? Adicionaram o carvão ativado, 50 ou 200 miligramas, né, de carvão ativado, e a ideia foi misturar aquilo lá. Eles esperavam que o vanádio, que está lá naquela matriz super difícil, que é a água do mar, fique complexado com PAN. Esse complexo tem uma afinidade pelo carvão ativado, então o complexo ele vai se ligar também ao carvão ativado, né? Essa mistura ela foi filtrada e o carvão ativado foi retido no filtro. Esse carvão ativado, a gente espera que o complexo vanádio-PAN esteja lá. O carvão ativado foi tratado com ácidos e o vanádio foi determinado
na solução resultante, né? Então, a gente transportou o vanádio de uma matriz muito complicada, que é a água do mar, para uma matriz um pouquinho mais simples, que é uma mistura com ácidos diluídos, para tentar determinar o vanádio. Então, essa é a historinha desse trabalho, tá? Dessa questão, da questão número 4. Eu vou abrir aqui, então, agora, a questão 4. E por que que ela é importante, né? Por que que ela está aqui nessa lista do caderno 2? Porque os autores fizeram réplicas, olha só. Eles fizeram réplicas autênticas, né? O que que é réplica autêntica, né? Que eu estou querendo dizer? Eles não... No experimento número 1, massa pequena do Pan, pH 3,75, massa baixa do carbono, agitação mais rápida. Fizeram uma vez, deu 55, e fizeram uma outra solução com as mesmas condições e deu 65, né? Ou seja, não fez uma única solução e fez a determinação duas vezes. Né? Fez duas soluções com as mesmas condições e fez uma determinação para uma, outra determinação para outra. Então, isso que eu chamo de réplica autêntica. Então, vejam que há uma certa, né, diferença, né, entre elas. Bem, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui agora é calcular a média. Ó. Vou calcular a média. Cuidado na hora de calcular a média, a função do Excel, para a gente calcular a média, é média, né? Veja que tem a função aqui mede. Média é a mediana. Mediana é aquele valor que está no meio. E não é isso que a gente quer. A gente quer a média. Ó. Média. Vou abrir parênteses e vou selecionar as duas réplicas que eu quero. Vou dar um Enter. Pronto. Aqui está a média. Alternativamente, o que você pode fazer? Eu vou apagar, vou dar um Ctrl C em tudo, vou apagar. Você pode vir em FX, e você pode ir em mais recentemente usada, ou lá em tudo primeiro, ó, lá em tudo, digita a letra M. E você chega lá em média, média, mediana, cuidado. E a média, média aritmética, que nós queremos. Ó. Tem três tipos de média, né? A média aritmética soma tudo e divide pelo número de valores que nós temos. Né? Então, estou somando 55 mais 65 dividido por 2. Tem a média geométrica, que você multiplica tudo e tira a raiz da quantidade de argumentos que você tem. E tem a média harmônica, né? Que você divide pelo inverso da quantidade de valores que tem cada um. Bem, o que nós estamos interessados aqui é a média aritmética, tá? Ó, e tem aqui a média aritmética, geométrica, harmônica, tem uma média interna aqui que eu não sei o que é, e por aí vai, né? O que nós queremos é a média. Dá um Enter. Argumentos da função. Os dois valores aqui. Pronto. É para a gente chegar no mesmo resultado. Tá aí. Ó, veja, deixa eu fazer mais devagar. Cruzinha branca, chega no cantinho inferior direito, a cruzinha fica preta, dá um duplo clique, ele completa, né? Ele vai completar até onde tem valores, tá ok? Então, calculei a média. Aí agora, além dos efeitos, a gente pode também calcular o erro de um efeito, né? Por quê? Porque a gente tem réplicas agora. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular a variância de cada uma dessas duplinhas, né? Eu vou usar uma funçãozinha chamada var, igual, ó, var. Aí eu vou abrir parênteses, ó. Vou selecionar, dei o Enter e cliquei para baixo. Aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou contar quantas réplicas autênticas eu tenho, né? O N. Eu tenho dois, né? Eu não vou fazer cálculo nenhum aqui, na verdade. Vou só digitar no 2. E cada experimento, ó, cada experimento tem 2 menos 1 grau de liberdade, né? Tem 1 grau de liberdade. Estou fazendo aqui. Muito bem, então agora eu já estou quase concluindo aqui. Deixa eu salvar, né? Vou voltar aqui para o PowerPoint. Tem um slidezinho aqui que eu preparei para vocês, né? Vocês já viram esse slide? É o cálculo do erro, né? Então eu vou pegar isso aqui e vou passar para cá, ó. Deixa eu colocar do ladinho aqui, ó. Pronto. Deixa eu diminuir um pouquinho. Veja que eu coloquei como figura, olha. Eu preciso agora
calcular o erro de um efeito. Mas para calcular o erro do efeito, eu preciso calcular o erro experimental. O que é o erro experimental? Primeiro, eu preciso calcular a variância experimental. A variância experimental é a média das variâncias. Então, eu vou colocar aqui, ó, média das variâncias, tá? Aí está a média das variâncias. Essa média das variâncias é a variância experimental, a variância do experimento como um todo. Aí eu preciso do erro experimental. O erro experimental, olha, variância, o que é a variância? Eu vou pegar cada valor, subtrair da média, elevar ao quadrado, somar e dividir por n menos 1. O erro é a raiz quadrada da variância. Então, eu vou pegar aqui, ó, raiz quadrada da variância. Prontinho. Esse é o erro experimental, tá? Bem, agora eu preciso calcular o erro de efeito. O que eu vou fazer aqui para tornar a nossa vida um pouquinho mais fácil? Eu posso fazer de uma vez só, mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, olha, o numerador primeiro, depois eu vou fazer o denominador, tá? Só que antes eu preciso de ó, numerador, denominador. Só que antes eu preciso de algumas informações. Eu preciso do N. O N é o número de réplicas. Eu tenho 2 réplicas para cada experimento. Eu preciso do K. O K é o número de variáveis. Eu tenho 4 variáveis, né? Era a massa do pão, o pH, a massa do carvão e o tempo de agitação, né? 4 variáveis. Então, agora eu vou calcular aqui, olha, o numerador. O numerador vai ser igual a 2 vezes o erro experimental. Tá aí. Agora eu vou calcular o denominador. O denominador é, vou abrir parênteses, ó, N, número de réplicas, aqui, vezes 2 elevado a K, que é o número de variáveis, tá? E vou tirar a raiz. Ok? Pronto. Aí o erro de um efeito vai ser igual a o numerador dividido por denominador. Pronto. 1,54. Bem, já tem o erro de efeito. Agora, esse erro de efeito, eu posso usar ele para calcular o intervalo de confiança dos coeficientes. Esse intervalo de confiança dos coeficientes, eu vou usar o valor de t. Para usar o valor de t, eu preciso do grau de liberdade, ó, o grau de liberdade de todo o experimento. O experimento ele tem, ó, soma. Estou usando a setinha para poder fazer essa navegação aqui, ó. Agora eu aperto Shift, Ctrl, seta para baixo. Então, somando todos os graus de liberdade. Então, eu tenho aqui 16 graus de liberdade. E com isso, então, eu posso calcular o valor de t. T, com 95% de confiança, vai ser igual ao INV-T, probabilidade 0,05, ponto e vírgula, 16 graus de liberdade. Prontinho, 2,12, né? Arredondando aí. Pronto, já estou com tudo ajustadinho para levar lá para o Octave. A matriz X, eu não vou preparar uma matriz X nova, porque essa matriz X aqui que eu vou usar é igualzinho da questão número 1, né? Então, deixa eu abrir o Octave aqui. Eu vou abrir o Octave. Pronto, já abri o Octave. Aí agora eu vou apontar aqui o diretório atual para o caderno de questões. Ok. Eu vou abrir a questão número 1, load. Questão 1, abrir. Daqui eu preciso só do X, ó. Esse X aqui, que são os 15 efeitos que eu vou calcular. O resto não precisa, então vou dar um clear em efeito, porcentagem e o Y. Pronto. Agora eu vou dar um save, questão 4, né? Já salvei aí a questão 4. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu preciso carregar o Y, né? O Y é diferente, né, pessoal? O Y aqui é o Y do vanádio, né? Que é o Y médio aqui, ó. Vou copiar esse Y, bloco de notas, Ctrl V. Aí eu vou substituir a vírgula por ponto. Pontinho. Aí agora eu vou salvar como teste. Teste. Prontinho. Já salvei. Vou fechar.
Aqui eu já vou salvar de novo. Vamos lá. Então, agora eu vou carregar o teste. Load, teste. Tá lá. Y é igual ao teste. Clear, teste. Save, questão 4. Agora, eu já vou dar o PKG Load Statistics, viu? PKG Load Statistics para poder carregar o pacote de estatística. Toda vez que eu abro o Octave, eu preciso fazer isso, né? Aí agora eu vou calcular os efeitos. Ó. Efeito, eu já tenho aqui o X, eu já tenho o Y. Agora tem o erro de um efeito. O erro de um efeito é 1,55, tá? Esse é o erro do efeito. E o T, 2,12, é isso? Vamos ver. 2,12. Pronto, já calculou tudo, né? Está me mostrando aqui ó, que tem duas variáveis muito importantes, né? A variável 3 e a variável 2. A variável 3, ela contribui com cerca de 43% de todos os efeitos. A variável 2 com cerca de 40%. A variável 3 é o massa de carvão e a 2 é o pH, né? Massa de carvão e o pH são as variáveis mais importantes. Olha só, vamos deixar assim. Deixar assim. Depois tem o oitavo efeito, né? O que é o oitavo efeito? Ó, o efeito número 1, que é o PAN, PAN nível baixo, nível alto, está sendo indiferente. Ele é claro que ele é necessário, mas eu não preciso gastar muito PAN, posso gastar pouco PAN, então, para poder atingir os objetivos. E a variável 4 é o tempo de agitação. O tempo de agitação praticamente é insignificante, né? E tem esse oitavo. Vamos ver o que é o oitavo? Deixa eu abrir, então, a questão número 1. Eu vou abrir a questão número 1 aqui, que deve estar aqui no meu, na minha, aqui, ó, no meu histórico, né? A questão número 1. Eu vou copiar esse cabeçalho aqui, ó. Eu acho que eu vou passar para cá. Vou transpor. Transpus. Prontinho. Então, aqui está a identificação dos efeitos. E o oitavo efeito, olha só, a interação 2, 3, né? Os efeitos principais 2 e 3 são importantes e a sua interação também, né? E veja que tem aqui uma gama muito grande de efeitos. Olha só, agora eu coloquei erros, né? Então, vejam só, aqui está o intervalo de confiança positivo, o intervalo de confiança negativo. Então, vejam que tudo que está dentro desse intervalo de confiança aqui, ele é estatisticamente insignificante. A variável 4 está muito perto, né? Como a gente está triando, eu vou desconsiderar a variável 4. Então, vejam que de 4 variáveis, 2 são efetivamente importantes, outras 2 são insignificantes, né? Uma delas, que é a variável 1 do ponto de vista estatístico, e a outra, 4, eu estou fazendo a triagem, então eu vou desconsiderá-la. Tá ok? Bem, então, deixa eu salvar isso aqui. Já salvei. E eu posso, então, recalcular, né, os efeitos sem essa variável, sem as variáveis 1 e a variável 4, né? Mas para isso, antes de eu fazer essa operação, eu vou interromper esse vídeo aqui e vou começar um novo vídeo, porque eu quero mostrar para vocês, por exemplo, como é que eu calculo essa porcentagem de contribuição. Como é que eu calculo esse gráfico aqui, né? Como é que eu proponho esse gráfico, tá? Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar esse vídeo aqui e vou começar um outro, tá bom? Aguardem aí.